Ou seja, você precisa se submeter se você quiser participar deste programa. A comunicação, o comércio, a educação, a política, a religião e até muitos ministérios, onde a política e a religião têm se tornado amigas. Qual é a maior bancada no nosso país? É a bancada evangélica. A pergunta fica no ar: por que tantas leis contra a palavra de Deus, tantas leis abomináveis, iníquas, ímpias, têm sido aprovadas? E eles vão utilizar toda e qualquer ferramenta para te distrair. Agora, recentemente, aconteceu o fenômeno Felca. O que é isso? Mais uma ferramenta de distração. A estética tem tomado conta das nossas vidas. Estamos adoecidos. As pessoas estão felizes com os filtros das redes sociais. Distraídos no tempo do fim. Como nós vamos entender o quanto estamos distraídos, dispersos, com tantos sinais de que o governo do anticristo já está às portas e de que o mundo está sendo preparado. Há um avanço tecnológico, claro, por trás disso uma ação espiritual, preparando o mundo para o governo unificado do anticristo. E enquanto isso, nós, infelizmente, estamos distraídos no tempo do fim. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos. Antes de prosseguirmos, por favor, é gratuito. Você vai estar nos ajudando a crescer e a levar a palavra de Deus. Se você se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para não perder os próximos vídeos, comentar ao final do vídeo, deixar o seu like e compartilhar para que mais irmãos venham aprender conosco. Eu sou o professor Welbert Cruz, você está no Tetra, Teologia Transformadora, conhecimento que promove mudança. Jesus vai trazer para a gente algo muito claro no seu sermão profético escatológico, que está em Mateus capítulo 24. Se lermos a partir do verso 37, nós vamos ter esta verdade. Diz Jesus: como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Aqui ele não está dizendo assim como foi no dia do dilúvio, mas ele diz nos dias de Noé, ou seja, a geração de Noé. Nos tempos, nos anos em que Noé viveu, o que estava acontecendo ali é exatamente a mesma coisa que há de acontecer na vinda do Filho do Homem. E o que estava acontecendo na época, nos dias de Noé. Verso 38. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Observe o texto. A geração de Noé nada percebeu. Não estavam atentos aos sinais. Estavam distraídos no tempo do fim. O que é os dias de Noé? Os dias de Noé é uma antecipação, é um protótipo do juízo final, onde virá o juízo de Deus sobre a pecaminosidade humana e Deus executará a sua justiça. E após o dilúvio, veio o quê? Uma renovação da terra. A mesma coisa acontecerá depois da vinda de Jesus. Quando ele vir segunda vez, depois haverá novos céus e nova terra. É quando o Senhor culminará o seu juízo. Por isso ele faz essa correlação. Mas algo muito importante está no texto, e você precisa prestar atenção, no verso 39, que há uma ênfase aqui. O que acontece antes do dilúvio em Noé foi que todos estavam distraídos. E ele vai dizer: a mesma coisa acontecerá na vinda do Filho do Homem. Então observe que até que o dilúvio veio, eles estavam comendo, bebendo, dando-se em casamento, e não há nada demais em comer, em beber, em casar, em noivar. Não tem nada demais em fazer isso. O que quer dizer que eles estavam em dias normais, dias comuns, mas estavam ocupados demais para discernir os sinais do dilúvio. Ou seja, distraídos em um tempo que eram para estar vigiando e atentos. É por isso que Cristo chama a atenção e diz: vigiais, pois não sabeis quando virá o Filho do Homem. O chamamento de Jesus é para dizer, eles viviam normalmente,
vocês também estarão vivendo normalmente. Mas mesmo em dias normais, em dias comuns, fiquem atentos aos sinais. Vigiem, não estejam distraídos neste tempo do fim. O espírito do anticristo já é algo real há muito tempo. Ele vem aprimorando os seus projetos, preparando o mundo, distraindo as pessoas para que não percebam os sinais, para que assim sejam pegos de surpresa, e quando abrirem os olhos, já estão todos inseridos neste governo satânico. Muito cuidado com isso. O espírito do anticristo, ele trabalha não apenas pela perseguição como nós achamos que ele trabalha, mas o espírito do anticristo, ele opera principalmente com a indiferença, pela vida agitada, pela anestesia espiritual, pelos nossos afazeres. Estamos ocupados demais para perceberem os sinais. Aqui está o grande perigo. Então, assim como na geração de Noé, assim nós vemos nos nossos dias: excesso de informação e, ao mesmo tempo, pouco discernimento espiritual. Nos nossos dias, assim como nos dias de Noé, muito movimento, mas pouca vigilância. Nós também temos um paralelo: é muito barulho, pouca percepção espiritual, é uma hiperconexão, é algo tecnológico avassalador que chega a nos assustar de tanta tecnologia avançada que nós estamos vivendo nos nossos dias. Inclusive, estudos já dizem que nós conseguimos, da pandemia para cá, em apenas 3, 4 anos, conseguimos avançar o que estava previsto para 50, 80 anos à frente. Isso parece ser maravilhoso e, de fato, se soubermos usar, seria. Mas estamos com barulho demais para ouvirmos a voz do Espírito Santo. E é nesse momento que nós estamos distraídos. Muita conexão e uma avassaladora desconexão com Deus. Isso é algo gritante. Então, enquanto as pessoas vivem se distraindo, o sistema do anticristo, que começou em Babel, que se desenvolveu no Egito, na Síria, na Babilônia, que volta, de Babel para Babilônia, Medo-Persa, o Império Grego, o Império Romano, e hoje atuando pelo Espírito do Anticristo, preparando o terreno, enquanto estamos distraídos demais, ele segue avançando, segue silenciosamente crescendo para um controle. É por isso que Cristo chama a atenção no versículo 42 deste capítulo 24, quando ele diz: vigiai, ou seja, estais acordados para este tempo. Então, o perigo aqui não é exatamente um ataque do inimigo. O maior perigo é a distração, porque ela nos impede de perceber o avanço desse governo ou do espírito do anticristo. Então não é para te assustar. Esse vídeo, muito pelo contrário, é para te despertar. Porque enquanto nós estamos vendo muita tecnologia, muita política, envolvidos em redes sociais, em inteligência artificial, a Bíblia nos ensina que há forças malignas espirituais atuando por trás disso. Não é só uma rede social. Não é. Não é só política. Não é só isso. Existe algo sendo feito e tramado por trás, de uma forma muito gritante. E esse espírito já vem operando. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 4 e verso 3, João vai escrever: este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir e agora já está no mundo. Ou seja, o espírito do anticristo não é algo vindouro. O espírito já atua há muito tempo. Silenciosamente, passo a passo, ele vem se aprimorando, ele vem amadurecendo ao longo dos impérios, preparando o mundo para o governo do anticristo. É o que João está dizendo para a gente aqui. Assim como Tessalonicenses, na segunda carta, capítulo 2, versos 3 e 4, Paulo vai nos advertir que há um homem, o homem da iniquidade, o filho da perdição, e ele será revelado no tempo do fim. Claro que nós sabemos que esse homem da perdição está falando propriamente dito do anticristo, que será um homem, será um humano normal, como eu e como você. Porém, por trás dele, o dragão, que é Satanás, estará no controle daquele governo. Então, para nós entendermos o que está acontecendo agora, nos nossos dias, olharmos para trás é importante
E é interessante, esta ideia de um governo unificado, de tomar o comando da humanidade, de ser a pá da soberania de Deus, tomar para si o poder, isso começa com Nimrod, lá na Torre de Babel, no capítulo 11 do livro do Gênesis. É muito importante nós falarmos sobre isso, porque é desta forma que a história vai nos contar, a história dentro da Bíblia Sagrada, de como o homem tenta tomar esse controle. O governo do Anticristo é um governo em que o homem estará no centro. O homem é quem será o Deus daquele governo. Ou seja, desde Nimrod, esta ideia já vem sendo pelo Espírito do Anticristo, pelo próprio Satanás, aprimorada e amadurecida. Então tudo começa em Gênesis capítulo 11. Nós temos capítulo 10, capítulo 11, vai trazer Nimrod como o primeiro poderoso da terra. Nimrod significa rebelde. Nimrod significa rebeldia, aquele que se rebela contra a soberania de Deus. E ele vai construir Babel. Quem é Babel? Babel significa confusão. Um homem cujo seu nome é rebeldia é aquele que cria um império chamado confusão. Rebeldia que traz confusão, confusão espiritual que é fruto da rebeldia do ser humano. Porque no capítulo 9 do Gênesis, o Senhor dá uma ordem para os filhos de Noé, dizendo: crescei, multiplicai e enchei a terra. Eu dou para vocês os animais, dou para vocês os vegetais e vocês vão se alimentar. Ou seja, tudo vem de Deus. Até a ordem para crescer, multiplicar e encher a terra também estava vindo de Deus. Mas Nimrod, com toda a sua turma, no capítulo 10 e 11, eles querem inovar. Eles dizem: nós vamos construir uma cidade-império. Vamos ser famosos em todo o mundo. Vamos construir uma torre que chegue aos céus. E essa torre nós sabemos culturalmente que era os Etemenanques, as torres-templo, onde havia uma grande escada e no topo havia um templo. Ou seja, aquela torre é um símbolo de religião, é um símbolo de religiosidade. Ou seja, um império civil, um império político, militar, feito na cidade de Babel, e dentro dela uma torre religiosa, ou seja, é a união de um estado político religioso, mas ambos contra a soberania de Deus. Porque os magistrados, os reis, os governadores da época eram considerados como semideuses, como representantes de deuses na terra. O próprio Nimrod era considerado como um semideus, como um representante da divindade aqui. Então nós temos alguém que está tomando para si um poste de divino, tomando para si uma cadeira de divino, querendo reinar, governar segundo os seus próprios deleites. Esse é o governo humano, que tenta usurpar a soberania de Deus. É assim que acontecerá no tempo do fim, no governo do Anticristo. Então nós entendemos que a partir de Nimrod, a partir de Babel, nós temos as primeiras ideias, o primeiro projeto de um governo independente de Deus. E os governos posteriores, todos eles, também com a mesma iniciativa, com a mesma ideia diabólica de Nimrod e de Babel, vêm tentando construir o seu império apenas pela sua própria força. Então, culturalmente, o sistema estava sendo feito para dominar o pensamento das pessoas, a forma como elas deviam adorar, a economia, a religião, tudo aquilo estava sendo programado para ser controlado pelo ser humano, que é o que nós estamos enfrentando hoje em dia, um autocontrole que nós estamos rendidos a ele. Nós estamos doando nossas informações, nós estamos deixando ser levados por esse autocontrole mundial. Então, após Babel, a ideia sempre foi a mesma, de unificar o poder para si e comandar todo o mundo. Foi assim que aconteceu, por exemplo, no Império Egípcio, que é o império que representa a autoglória humana. Isso é importante dizer, porque o Egito é um símbolo de força da carne, de autoconfiança, uma confiança no poder próprio, na sabedoria humana, na tecnologia humana, porque a tecnologia dos egípcios é invejável até hoje, a gente não consegue entender, isso traz uma autoconfiança. É o homem que confia em si mesmo e não confia em Deus. Nós temos inclusive versículos para isso. Se nós abrimos Êxodo capítulo 5 e verso 2, está escrito assim: quando Moisés desceu para conversar com o faraó responde para Moisés: quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel?
Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Olha que coisa gritante. Quando Deus levanta muito tempo depois, já na Babilônia, que é a Babel. Babel e Babilônia é a mesma coisa. Só que Babilônia vai surgir no tempo de Nabucodonosor. Anteriormente em Nimrod como Babel. Então essa Babel, que agora é Babilônia, no tempo de Ezequiel, Deus também vai levantar Ezequiel para falar sobre o Egito. E qual é a profecia de Ezequiel no capítulo 29 e verso 3? Vai dizer, porque ele diz, o Egito, porque ele diz, meu é o rio, eu o fiz. Ou seja, tomando para si o Egito, aqui representando alguém que toma para si um poder humano divinizado. É o faraó que se via como um deus, como o senhor do Nilo, como um senhor da vida, como se ele houvesse criado. Então, o sistema egípcio representa a fé na força do homem. Após o Egito, nós temos a Assíria, um outro império que surgiu, que também é na mesma perspectiva, é um protótipo do governo universal do anticristo. A Assíria representa um império de arrogância, um império de dominação militar que acontecerá nos tempos do fim. Se nós observarmos o império da Síria na história, é uma força opressora. Eles eram avassaladores, foram os primeiros a domesticar cavalos e a usar carruagens de ferro em suas guerras. Eles eram muito poderosos. O domínio era através da espada. A Assíria era um governo que havia um orgulho de suas conquistas, e não era exatamente uma conquista amigável. Eles eram terríveis. Eles entravam de fato, eles dilaceravam os seus inimigos, eles chegavam e faziam tudo o que é ruim para impor um poder por meio da espada. E há aqui um símbolo profético, porque a Síria é um governo que se exalta como um instrumento absoluto de justiça e justiça pela força. Isaías capítulo 10, verso 13, tem uma profecia para a Síria para que nós possamos entender o que ela simboliza na Bíblia. Olha lá, a profecia diz assim, pela força da minha mão fiz isso, é como a Síria está dizendo, né? A profecia a Síria diz assim, pela força da minha mão fiz isso, e pela minha sabedoria, porque sou prudente, e removi os limites dos povos, e saqueei os meus tesouros, e derrubei como valente os que se assentavam. Isaías agora no verso 12 tem a profecia para a Síria dizendo, por isso o Senhor castigará a arrogância do coração do rei da Síria e a glória altiva dos seus olhos. Olha o que essa profecia está trazendo para a gente, que a Síria representa um império que se glorifica, é um império que se magnifica nas suas conquistas, é um instrumento próprio de justiça e não de Deus, ou seja, é uma justiça feita sem a correlação à soberania de Deus. A justiça de Deus não precisa ser executada. A Síria já é prudente o suficiente, já é poderosa o suficiente para aplicar a sua própria justiça. Esta é a ideia do governo humano. É um sistema que é um sistema que traz um domínio pela sua própria força. O império que vem depois da Síria é o império da Babilônia, que é a Babel, que volta ao poder, agora como Babilônia, de uma forma mais extensa, de uma forma, com a nomenclatura um pouco mais estendida. E a Babilônia é um império que representa a glória humana e a autoexaltação. Isso é muito claro. É um símbolo de uma cidade que traz confusão, porque o nome Babel e Babilônia é a mesma derivação, Então, o significado é o mesmo, significa confusão. Nós temos uma cidade de confusão, um trono humano no lugar de Deus, porque era assim que Nabucodonosor, cujo nome significa Nabu protege o seu ungido, ou Nabu protege o reino. Não é Deus quem protege o reino, não é Jeová, não é Yahvé quem protege o reino na Babilônia, mas sim é Nabu, no nome do semideus, do representante da divindade que é Nabucodonosor. Olha como é que isso é muito importante. Nós vemos essa figura profética como um orgulho espiritual, um orgulho na religião do homem, baseado no próprio homem. É o que acontecerá nos dias do anticristo, porque ele se assentará, entrará no santuário de Deus, querendo ser Deus, se assentando no lugar de Deus. É o que a Bíblia, é o que a profecia diz, como será
a figura do anticristo. E aqui em Babilônia nós vemos isso. Olha a profecia de Daniel, capítulo 4, verso 30. Isso aqui quando Nabucodonosor vai expressar o seu orgulho. Daniel, capítulo 4, verso 30, está escrito: falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha majestade ou da minha magnificência? Olha que altivez, olha que orgulho humano. Isaías 14, versos 13 e 14, também há uma profecia para a Babilônia, e olha o que Isaías vai profetizar. Tu dizes no teu coração: eu subirei ao céu e serei semelhante ao Altíssimo. Isso vai acontecer nos dias do anticristo. Mas o que é isso aqui? Isso aqui é mais um protótipo. É esses governos do mundo vindo, época após época, se aprimorando, se amoldando, amadurecendo, preparando o mundo, época após época, para receber o governo do anticristo. Então a Babilônia representa aqui pra gente o homem que quer ocupar o trono de Deus, que quer ocupar a divindade. É a religião, é a política unidas para uma adoração da criatura. Você precisa compreender que é exatamente o que nós estamos vivendo nos nossos dias, onde a política e a religião têm se tornado amigas, têm se tornado coniventes. E se nós formos para Apocalipse, capítulo 17 e 18, é exatamente a grande Babilônia que está escrita. Lembra daquela visão de João na ilha de Patmos? João vê uma mulher, né, ela está adornada, vestida de ouro, de pratas, de pedras preciosas, tem um cálice de ouro na mão, tem uma coroa na cabeça, ela vem assentada sobre a besta, que é o governo do anticristo, e ela tem escrito na testa, mistério, Babilônia, a mãe das prostituições e dos atos repugnantes da terra. Exatamente assim que será o governo do anticristo. É a política misturada com a religião. E o que me deixa triste é que nós estamos distraídos nesse tempo do fim, defendendo bandeiras partidárias, defendendo esquerda, direita, sendo que no Brasil nem direita e extrema esquerda existe. É todo mundo centro, é todo mundo misturado. Ali é um grande teatro para nos distrair. Por baixo de tudo isso, tem o espírito maligno trabalhando. Tenha certeza de uma coisa: se você perde o seu tempo defendendo direita, defendendo esquerda, achando que você está fazendo alguma coisa, você só está sendo utilizado, você está sendo mais um que está sendo distraído, perdendo tempo, enquanto o anticristo ou o espírito do anticristo está sendo projetado para este governo mundial, e o dragão, que é Satanás, está usando essas artimanhas para justamente ganhar tempo, distraindo os seres humanos para o seu plano final. Tenha muito cuidado com isso, tá? Porque no final dos tempos, creia e acredite no que eu vou te dizer agora. No final dos tempos, quem é de direita, quem é de esquerda, quem é de centro, não vai mais existir. Mas todos os governos do mundo vão se unir ao anticristo contra o governo de Cristo. É o que a Bíblia diz. Então, o seu partidinho de direita, o seu partidinho de esquerda, que você perde tempo defendendo, está sendo apenas moldado para, nos últimos tempos, se unirem esquerda e direita na mesma grei, no centro, no governo do anticristo, contra o governo de Cristo. Não vale a pena. Não esteja distraído no tempo do fim. Os governos do mundo, os impérios do mundo, todos eles vieram lançando luz de que se trata de um governo do anticristo sendo aprimorado época após época. O sistema babilônico, então, é um culto à própria glória, que é o que acontecerá no tempo do fim. Apocalipse capítulo 13 vai falar justamente sobre isso. A besta que surge do mar, que é o anticristo, o governo do anticristo, e a besta que surge da terra, que é o governo do falso profeta. É a religião e o poder político unidos. E ambos é quem vão criar a marca da besta, e a falsa religião quem vai induzir o planeta a adorar o anticristo e a receber a marca. Neste momento, toda a política, esquerda ou direita, estarão unidas contra o próprio Cristo. Após a Babilônia, nós temos o império dos Medo-Persas. Os Medo-Persas simbolizam na Bíblia o império da lei humana absoluta. Então há aqui uma figura profética, um sistema que
que ele legisla sem Deus, não precisa do Senhor. Faz o que bem quer, faz da lei de Deus algo passado, mas faz da lei do homem algo absoluto e algo soberano. É o que representa os medo-persas. Inclusive Daniel, capítulo 6, verso 8, para quem não sabe, aquele episódio da Cova dos Leões acontece no Império dos Medo-persas. O que acontece ali? Capítulo 6, verso 8 de Daniel está escrito: Agora, ó rei, confirma o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Daniel capítulo 6, ainda agora no verso 16, está escrito: E o rei mandou, e trouxeram Daniel, e o lançaram na cova dos leões. O que acontece aqui? O edito do rei foi o seguinte: não deverá durante 30 dias nenhuma divindade poderá ser adorada, a não ser o rei, a não ser a majestade do rei. Ou seja, nenhum Deus poderá ser adorado, a não ser o próprio rei. Olha que coisa terrível. É assim que o anticristo se portará. E é por meio do falso profeta, é por meio da falsa religião, que induzirá o povo a adorar a imagem da besta e ao próprio anticristo. É assim que está acontecendo aqui nos dias de Daniel. Mas Daniel fazia o quê? 3 vezes por dia, Daniel se virava para Jerusalém e orava e adorava ao único e verdadeiro Deus. É o que eu e você devemos fazer nesses dias em que vivemos, em que o espírito do anticristo está trazendo para si toda a atenção do mundo através da tecnologia. Eu e você devemos nos voltar para Jerusalém celestial para adorar ao único e verdadeiro Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, os medos e persas representam uma supremacia, a supremacia da lei humana sobre a vontade divina. É um sistema rígido que se crer de forma infalível, como se a lei humana estivesse acima de todas as coisas. É um sistema da idolatria institucional, onde as leis humanas são colocadas acima de toda e qualquer coisa. O império que substitui os medos e persas é o império da Grécia, é o império grego, aonde representa a filosofia e a razão intelectual humana. É aqui que surge toda essa ideia da filosofia e do raciocínio, como se a mentalidade e a inteligência humana estivesse acima de tudo. É o domínio intelectual, é a deificação da mente, é a estratégia, é a estética. Tudo isso envolve o governo da Grécia. E o que nós temos hoje? Pessoas que são pseudo-inteligentes, porque a inteligência artificial está tomando conta da inteligência humana, mas ainda assim nós nos achamos tão inteligentes. E não só isso, a estética tem tomado conta das nossas vidas. Estamos adoecidos. As pessoas estão felizes com os filtros das redes sociais. Mas deixe o filtro falar, como se o filtro fosse a real imagem da pessoa, mas não é. Quando a pessoa está sozinha em casa e se olha no espelho, ela tem a visão de si mesma e percebe quem realmente ela é. Mas nas redes sociais, é os filtros quem comanda. Nas redes sociais, o rosto é o filtro, a cintura é o filtro, os glúteos é o filtro, as coxas e sobrecoxas são os filtros e as pessoas estão felizes. Deixa a estética falar, por mais que ela seja falsa. Pelo menos eu estou parecendo no meio da sociedade algo inteligente, algo aparente, algo bem apresentável. Esta era uma visão do Império Grego, que agora está se repetindo nos nossos dias. Então, o Império Grego também, mais um protótipo do governo do Anticristo. É o homem que busca a verdade, busca a beleza, só que tudo isso fora da soberania de Deus. 1 Coríntios capítulo 8, verso 1, o apóstolo Paulo diz: a ciência incha, mas o amor edifica. O amor vem de Deus, mas esta mera ciência parte do ser humano. 1 Coríntios capítulo 1, versos 22 e 23, Paulo continua dizendo: os judeus pedem sinal, os gregos, olha aí, buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo
crucificado. Glória a Deus. Em tempo de estética frajunta, em tempo de inteligência ou pseudo-inteligência, nós devemos pregar Cristo crucificado, o único que pode salvar. Então a Grécia representa justamente esta idolatria da razão, a idolatria do intelecto, do raciocínio, é o culto à sabedoria e à estética humana. É um sistema onde o império da mente, ela é autônoma e ela é quem comanda o que eu faço e o que eu deixo de fazer. Ou seja, não pensamos com a mente de Cristo, mas pensamos apenas com a nossa própria inteligência humana. É isso que o anticristo quer. É isso que o espírito do maligno quer. Que nós achemos que somos inteligentes demais para depender de Deus. Não caiamos nesta cilada do inimigo. Logo após o último dos impérios, que é o Império de Roma. O Império Romano representa uma adoração ao Estado, adoração ao governo. Os Césares da vida, todos eles, tinham que ser adorados. Por isso que as cartas às igrejas do Apocalipse vai deixar bem claro isso. Quando fala sobre o trono de Satanás, está falando sobre o trono dos imperadores, que se colocavam no lugar de deuses ou de representantes da divindade, e eles queriam a adoração. Você precisava adorar ao César. Adorando a ele, automaticamente você estava adorando ao sistema romano. É o império universal. É a ordem do domínio mundial. Além disso, Roma está representando uma besta que surge do mar, que está em Apocalipse capítulo 13, que é um sistema político global e que exigirá que seja adorada. Capítulo 13 do Apocalipse diz que a besta, dela surge uma estátua criada e todos têm que adorar a imagem da besta. Lembra do capítulo 2, 3 de Daniel, onde Nabucodonosor tem um sonho e Nabucodonosor ele cria uma estátua desse sonho? Ali são todos os governos do mundo. Todos eles estão representados ali. Inclusive o próprio Nabucodonosor levanta também uma estátua. Daí vem aquele episódio de Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo ardente. Exatamente da mesma forma. Aquela imagem que Nabucodonosor levantou representava o poder do império da Babilônia. Nos tempos do anticristo, a mesma coisa. O governo do anticristo levantará uma imagem representando o seu governo e todos deverão adorar. O que acontece em Roma é exatamente a mesma coisa. Adorar ao imperador, a imagem do imperador, porque havia os templos com as imagens dos imperadores. Adorar a imagem do imperador era adorar o Império Romano. Olha que coisa terrível. Apocalipse capítulo 13 e verso 4, para ficar mais claro, olha a profecia de como será o governo do anticristo. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? A besta aqui não é uma pessoa, tá? A besta aqui é o governo. O anticristo é que é a pessoa que é governante deste império chamado besta. Então a pergunta é: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Olha só, tomando para si o poderio universal e que ninguém pode se opor às suas ordens. Lucas capítulo 2 e verso 1 está escrito: naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto, nos dias de Jesus, para que todo o mundo fosse recenseado. Então, em Apocalipse, há esse governo do anticristo que vai abranger todo mundo, que ninguém pode se opor contra ela, que vai controlar todo o mundo, todo o planeta. E você tem exatamente esse protótipo lá nos dias do nascimento do próprio Jesus. Lucas capítulo 2 e verso 1. Quando César Augusto, imperador de Roma, ele convoca, ele chama, ele intima todo o mundo da sua época para um recenseamento, ou seja, para um autocontrole. Então Roma representa também esse protótipo de uma centralização total. Uma centralização política, econômica e religiosa, que é o que acontecerá no fim dos tempos. É um estado em que Deus não é o centro. A obediência e a adoração é ao sistema romano, é ao império que domina o globo terrestre. Então, continuando o que estávamos falando sobre os impérios, que começa com Nimrod, é importante dizermos que o livro de Daniel vai revelar isso para a gente de forma clara, porque ele vai trazer ali as bestas no capítulo 7. Isso é importante dizer porque elas representam impérios sucessivos,
cada um com características próprias, mas todos os impérios da raça humana até hoje, todos eles, vêm com a mesma natureza. A natureza de dominar o mundo, substituir Deus e exaltar o homem. Muito cuidado com isso. Estamos distraídos demais para perceber o quanto nós estamos sendo dominados por esse espírito do anticristo há muito tempo que já vem operando no mundo. Toda vez que o homem tenta controlar o mundo sem a presença de Deus, o resultado é Babel, é confusão, é rebeldia. E isso tem acontecido. A Bíblia diz que haverá um sinal, haverá uma marca deste governo do anticristo, que é representado pela numeração 666, que é o número de homem, ou seja, é um governo humano. Mas são 3 números 6 para trazer a ênfase. Porque o número 6 é o número da imperfeição, o homem é imperfeito. Por isso que são o número 6 3 vezes. É o homem na sua totalidade, mas tentando governar sem Deus. É o homem no seu limite, tentando alcançar uma plenitude divina, tentando alcançar um governo perfeito, mas não vai acontecer, porque o número 7 é o número da completude em Deus. Só Cristo é o verdadeiro rei. Só Cristo é o verdadeiro governador de justiça. Só o governo de Cristo é justo. O governo do homem não há justiça. No governo do homem não há perfeição. Mas é isso que o anticristo tentará empurrar goela abaixo de todos os seres humanos, convencendo-os de que ele é o Todo-Poderoso, de que nós não dependemos e nem precisaremos de Deus. Então, o 666 é justamente isso, é um governo que controla toda a raça humana, agaranhando para si algo semelhante a um poderio absoluto, quando na verdade o absoluto, o soberano, é Jesus Cristo. Mas há algo muito importante e algo muito interessante que a gente pode pensar um pouco além. Porque o número 6 em hebraico é a letra Vav. É a 6ª letra do alfabeto hebraico. E a gente sabe que no hebraico, os números de páginas, por exemplo, não é números como os nossos, número 1, número 2, mas é a letra do alfabeto, porque a letra também representa número. O número é escrito como letra. Então, quando há uma escrita 666, é a letra Vav 3 vezes. Ou seja, Vav, Vav, Vav. E o que é representante pela letra Vav? A letra Vav é a letra W. Então, se você tem 666, ou seja, Vav, 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 esta letra é a letra W. Ou seja, W, W, W. Isso aqui não é a marca da besta, tá? Não estou dizendo que o WWW é a marca da besta. Eu estou dizendo que é mais um instrumento que está sendo utilizado pelo espírito do anticristo. Porque é através dessa ferramenta chamada internet que o mundo está sendo controlado. Então, não é que a internet, eu não estou aqui demonizando a internet, eu estou dizendo que este é um veículo muito forte que o espírito do anticristo está utilizando para controlar os seres humanos. Então, para você que ainda não sabe dessa informação, o www são abreviações de nomes. Então, www é World Wide Web, ou seja, mundo amplo, abrangente, teia. Para simplificar, isso significa uma teia mundial. O www, o World Wide Web, significa o mundo abrangente, ou seja, todo o mundo, todo o planeta se conectando através de uma única teia. É a teia mundial, é uma rede global, integrando páginas e mais páginas, conteúdos e mais conteúdos, exatamente o que nós conhecemos como internet pública, mas todas essas redes conectadas, todas essas páginas conectadas, todas elas estão atreladas a uma única teia. Ou seja, tudo o que acontece na internet parte de um único ponto. Que ponto seria esse? Você precisa pensar um pouco sobre esse assunto. Então não estou dizendo que a internet é a marca da besta. Eu estou dizendo que é mais uma ferramenta que o espírito do anticristo está utilizando
para um controle mundial. E nós estamos utilizando os nossos aparelhos de uma forma completamente desastrosa. Estamos completamente distraídos, deixando-nos ser dominados pelas máquinas. Aí é onde está o perigo do espírito do anticristo. Então a internet, ela tornou-se uma rede global. E é por essa rede global que tudo passa: a comunicação, o comércio, a educação, a política, a religião e até muitos ministérios. Exatamente, muitas igrejas não funcionam mais se não for pela internet. Temos até igreja online, onde as pessoas não vão mais cultuar ao Senhor em uma casa física. Basta ligar o celular, colocar em uma rede social que você já está cultuando. Então isso é errado? Não. Mas você precisa amadurecer de que é você quem precisa dominar a ferramenta. Mas quando você deixa a ferramenta te dominar, aí sim você está sob o controle do espírito anticristo. Então esteja muito atento com isso. João descreveu como a besta que domina todas as nações. É um governo que domina todas as nações. Então a profecia em Apocalipse está menos preocupada com o código em si, com o código 666 em si, mas está preocupada com o conceito de domínio e de submissão dos seres humanos a esse tipo de governo. Então o 666 não é simplesmente um código. O 666 trata-se de uma cultura, por isso que vai ser na testa símbolo de identidade, símbolo de lealdade, símbolo de lavagem cerebral. Por quê? Porque não se trata só de um código. 666 se trata de uma cultura do homem, uma cultura mundana, de onde o próprio ser humano se coloca no lugar de Deus, quer ser soberano, quer ter influência, mas sem a presença de Deus. Isso é o 666. Por isso que aqueles que receberem a marca, só eles vão poder comprar, vão poder vender, vão poder viver livremente. Por quê? Porque estão sob o domínio da marca e da ideologia desse conceito do anticristo. Então devemos tomar muito cuidado com isso. E a tecnologia é uma das ferramentas que estão sendo mais utilizadas. A tecnologia, as redes sociais, e agora nós estamos na era da IA, da inteligência artificial, que é uma ferramenta neutra, porém é uma ferramenta que tem um poder de amplificação. A IA, a inteligência artificial, está controlando todo o mundo. E nós precisamos falar dessa tecnologia chamada IA, a inteligência artificial, que está crescendo de forma avassaladora e é uma tecnologia muito preocupante. Porque esta IA, a inteligência artificial, ela é capaz de aprender com os nossos dados, ela aprende e lê os nossos comportamentos. Além disso, a IA, ela começa a pensar por nós. Tem um momento em que a gente deixa a IA fazer tudo por nós. Isso é muito gritante. Ela escreve, ela ensina, ela sugere, ela censura, ela recomenda, ela até aconselha, como se fosse um psicólogo, por exemplo. Isso é terrível. Nós hoje estudamos com inteligência artificial, trabalhamos com inteligência artificial, nós pregamos em nossos púlpitos com esboços vindos da inteligência artificial, nós vendemos, nós compramos, nós até oramos com oração guiada mediante a IA. Muitas pessoas até ensinam com a IA. Eu fico parado analisando isso, o quanto nós estamos sendo dominados por esse espírito de que a inteligência humana, segundo Paulo, não pode discernir as coisas do espírito. Ou seja, não se discerne o espiritual se não for por meio de uma mente espiritual. Mas nem uma inteligência carnal, humana, nós estamos utilizando mais. Nós estamos utilizando uma inteligência artificial criada pela inteligência humana. Mas se a inteligência humana não consegue decifrar e discernir os mistérios de Deus na palavra de Deus, porque isso só pode ser feito mediante o Espírito, como é que uma inteligência artificial vai fazer? Mas nós estamos cheios de seminários, de pregações, de ensinamentos nos nossos púlpitos, vindos da inteligência artificial. O que é isso? Isso é o governo político, é o governo do mundo aliado ao governo religioso. Nós estamos nos rendendo. Cada dia que passa, menos oração, mais IA.
Já tem até aplicativos de devocional que, se você acordar pela manhã e falar: chat, estou triste hoje, qual a palavra do dia? Ela vai trazer uma palavra maravilhosa, com uma argumentação maravilhosa, e você passa o dia inteiro regozijado naquela palavra. Mas quem foi que te forneceu essa informação? A IA, a inteligência artificial. Ou seja, a sua conexão com Deus agora é por meio de uma inteligência artificial tecnológica, da qual não vem da parte de Deus, mas da parte da inteligência humana. Meu Deus! Estamos distraídos no tempo do fim. O nosso foco está completamente confuso. Isso é Babel. Isso é confusão. Tudo isso, professor, ouvintes, alunos, todos estamos fascinados com a IA, que não estamos dando conta, que não estamos conseguindo ser nós mesmos. Estamos sendo aquilo que a IA está definindo. Nós dependemos da IA para quase tudo. E isso é o ponto-chave: dependência. É assim que o governo anticristo vai reinar, baseado em tornar os seres humanos dependentes. Todos os impérios vêm fazendo ao longo dos tempos esse estado de leis para tornar o povo dependente. E a IA tem nos tornado nesse estado de dependência para quase tudo o que nós vamos fazer. Até para se declarar para o seu cônjuge. As pessoas primeiro vão na IA: o que posso dizer para o meu marido, o que posso dizer para a minha mulher, hoje é aniversário dele, é aniversário dela, qual mensagem eu posso falar? Aí decora aquela mensagem da IA e, com mentiras, com uma carapuça de hipocrisia: meu amor, você é isso, você é aquilo, não vem do coração. Não está vindo do coração. Esse amor não está vindo de Deus. Apenas um relato feito pela IA. Nós amamos pela ótica da IA. Isso é terrível. Então a Bíblia nos mostra que o anticristo, ele estabelecerá um governo de dependência. E a ferramenta utilizada ultimamente tem sido a internet. Estamos totalmente dependentes dela. Apocalipse 13:17 vai dizer: quem não tiver a marca, não compra e não vende. Ou seja, você está completamente rendido, dependente. Observe como a sociedade está sendo condicionada para isso dia após dia, anos após anos. São aplicativos que pedem sua permissão, observe bem, para usar o microfone, para usar a câmera, para acessar a sua galeria. Pede sempre a autorização para entrar nos seus contatos. E se você não permite, você não pode usar o aplicativo. Sabe de uma coisa? Quando você permite que eles possam usar o microfone do seu computador, ou melhor, o microfone do seu celular, tenha certeza, eles já estão ouvindo tudo o que você fala. Quer saber de uma coisa? Isso acontece muito. Às vezes, eu vou dar um exemplo. Às vezes a pessoa está precisando comprar pneus para o carro. E comenta no dia a dia que precisa comprar uns pneus para o carro. Quando ela abre o seu celular e que ela entra em qualquer site de compra e venda, pode analisar. Lá na tarjeta embaixo vai aparecer um anúncio de pneus. Oferta 50% até o dia tanto. Você fala: olha, por apenas 190 o pneu, eu estou precisando de pneu, realmente, eu vou pegar o pneu, eu vou comprar o pneu. Você nem se deu conta de que isso é um controle. Você nem se deu conta o comprar, o vender, se não tiver a marca. Então, não é a marca, não estou dizendo que é a marca, tá? Por favor, estou dizendo que esse é o espírito do anticristo. É ele amoldando aos poucos. Isso já vem acontecendo há muito tempo. A raça humana sendo preparada para esse domínio global. Então, o que você fala é ouvido. Os seus contatos são acessados por eles. E se você não permitir ao aplicativo que ele acesse os seus dados, você não pode entrar. Outra coisa, reconhecimento facial. Você tem que tirar foto do seu RG, tem que colocar o CPF da sua rua, do seu endereço, e ainda tem que ter a comprovação da leitura facial. Eles estão com todos os seus dados. Sabe aonde você vai, aonde você deixa de ir. Você está sendo monitorado e controlado 24 horas por dia. Mas nós estamos o quê? Distraídos nesse tempo do fim. Ou seja, você precisa se submeter se você quiser participar deste programa. É a submissão ao programa
do governo humano. E essa é a semente do controle. É assim que começa o controle, a adesão obrigatória, mas não por imposição, mas por indução. Você está sendo induzido, não obrigado. Porque se você não quiser permitir, você coloca não, mas também você não usa. Então você é induzido a entrar nesse jogo. Então, por mais sutil que ela venha, ela não vem exatamente com violência, mas ela vem com conveniência. Não é para te impor, mas é para te convencer de que é melhor, de que é mais fácil e de que você vai ter vantagens caso você aceite participar destes programas. Então agora com a inteligência artificial, é um sistema que sabe o que você busca. É um sistema que além disso sabe o que você deseja, o que você pensa, e agora ela começa a ditar para você o que é certo, o que é errado, o que é bom para você, o que não é, o que você deve fazer e o que você deve deixar de fazer. Ou seja, a sua própria ideologia, a sua própria inteligência artificial está começando a comandar os nossos passos, para onde nós vamos, para onde nós deixamos de ir. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Você precisa prestar atenção nisso, porque a verdade deixa de ser um valor espiritual, que até então estava baseado em Deus. Deus era e sempre foi o parâmetro de toda a realidade espiritual, e agora passa a ser apenas um produto programado por alguém que está ditando o quanto você é espiritual, o quanto você não é espiritual, o quanto você é bom, o quanto você não é bom, o quanto você pode ir, o quanto você deve ficar. Muito cuidado com isso. Então a tecnologia, ela veio justamente para isso. Ela veio para te dominar, e para isso ela vai te manter isolado em um único ponto. Hoje a IA substitui tudo. Substitui a TV, substitui o rádio, ela substitui muitas outras coisas. Ela está substituindo, inclusive, a sua própria inteligência e capacidade de raciocínio. Então essa sempre foi a ideia de Babel lá com Nimrod, de dominar todo o planeta economicamente, politicamente e religiosamente. Isso tem acontecido principalmente agora através da IA. Então Babel foi construída exatamente por pinche, foi construída por argamassa, construída com tijolos. E a Babel moderna está sendo construída com dados e com algoritmos. Apocalipse 13, verso 7, vai deixar um recado bem explícito pra gente. Então, o controle do futuro não virá com violência, tem isso na sua mente. O controle do futuro virá com conveniência. Você vai estar conivente com o governo do anticristo, caso você esteja distraído no tempo do fim. E distração é algo que o espírito do anticristo faz de forma assim, muito competente. Ele está aqui justamente para distrair as pessoas, e ele vai usar todas as artimanhas. São pastores, pseudos-pastores, que se tornaram políticos, aí defendem a bandeira do partido, mas são conotados como pastores e não são. Biblicamente falando, não existe espaço para político e pastor. Não dá para conciliar. O ministério pastoral é um ministério integral. Não dá para você dividir. Metade do meu tempo eu sou pastor, metade do meu tempo eu sou parlamentar. Eu faço parte do legislativo. Não dá. Ou você se atribui ao seu emprego de figura pública, ou você vai exercer um ministério. Aqueles que se denominam pastores deveriam renunciar ao seu cargo de político e permanecer no ministério. Ou se quiser estar atrelado a bodes, que eles renunciem ao ministério e vão ser políticos. O que não dá é para vir com uma hipocrisia de que são pastores, mas estão enfiados nesse governo humano que nada fazem de acordo à palavra de Deus. Para que você tenha uma ideia, qual é a maior bancada no nosso país? É a bancada evangélica. A pergunta fica no ar: por que tantas leis contra a palavra de Deus, tantas leis abomináveis, iníquas, ímpias, têm sido aprovadas, se é a maioria dos votos que ganham a disputa? Mas a maioria dos votos não seria de parlamentares evangélicos? Mas por que tanta abominação nesse país está acontecendo mediante as leis? É a aliança entre religião e política, da qual a Bíblia sempre vem falando que nunca dá certo. Quando se mistura religião e política, mais cedo ou mais tarde, o resultado disso é corrupção. Não tem para onde correr.
Então devemos tomar muito cuidado com isso, desse controle ideológico transvestido, porque Apocalipse 17 e 18 é exatamente a grande Babilônia, é a religião que está montada sob a besta, é o governo político quem banca a falsa religião, e a falsa religião transvestida de divindade, transvestida de honestidade, de santidade, faz com que todos se voltem para as leis do governo, para as leis da besta. Eles estão lá dentro, aprovando leis abomináveis. Muito cuidado com isso. Você está sendo controlado e está distraído nesse tempo do fim. A distração é o maior problema. Não é exatamente outra coisa, porque os sinais estão aí, mas estamos ocupados demais para olhar esses sinais. Até fenômenos como o fenômeno Felca, que apareceu agora recentemente, que todo mundo não se fala de outra coisa a não ser isso. Mas repare o que está acontecendo. Não estou criticando, não estou dizendo que não era momento de falar sobre isso. Claro que sim. É uma denúncia muito séria e que deveria ser feita como foi feita. Só que não é só isso. Essa denúncia expôs o quanto que o sistema digital controla o que aparece, o que é valorizado, o que é visualizado, o que é excluído. Tudo isso veio à tona. Essa adultização, erotização de crianças, isso era sim necessário falar nesse tempo. Mas esse sistema trabalha assim. Para te distrair, ele te entrega algo com uma mão, mas por baixo do pano ele sempre vai puxar com as duas. Porque por outro lado, há uma tentativa de proteger o público. Mas devemos olhar isso com calma. Por que olhar com calma? Porque há um controle ideológico por trás disso. E esse controle não vem da palavra de Deus. Esse controle vem da própria rede social, aonde a partir desse momento há uma imposição da narrativa em quem usa as redes sociais. Por quê? Porque não há uma educação para te ensinar como moralmente você deve usar as redes sociais. Não há essa educação. Há uma imposição. A partir de agora, olha o que está acontecendo. Há um subcontrole. Um supercontrole, aonde eles é quem vão decidir o que você pode ver e o que você não pode ver, o que você pode postar e o que você não pode postar. Ou seja, não há educação bíblica quanto às leis morais, mas há uma imposição, uma ideologia. Você vai começar a ver o que é certo e o que é errado, não na ótica de Deus, mas na ótica do algoritmo da inteligência artificial. Se não for assim, você não pode utilizar as redes sociais. E quem de nós conseguimos hoje viver sem redes sociais? Quase ninguém consegue sobreviver sem elas. Então, para isso, eu preciso me amoldar a um padrão ideológico imposto pelas próprias redes sociais. É um controle de mente, é um controle do coração, é um sistema que está substituindo Deus na formação do caráter, na formação do pensamento humano, colocando apenas a visão ideológica que o planeta, que o governo do mundo quer impor para você. Então, o fenômeno Felca veio para denunciar algumas coisas, mas por outro lado foi uma porta aberta para esse autocontrole, ou para que esse controle mundial apenas crescesse ainda mais. Se eles já nos controlavam nas redes sociais, agora, após esse fenômeno, pode ter certeza, estão nos controlando ainda mais. Estão nos colocando nos moldes para pensarmos e fazermos apenas aquilo que eles querem que nós façamos. Não deveriam ter um programa de educação para educar como se utilizar a rede social? Mas não tem. O que tem é uma imposição ideológica do que é certo e do que é errado e o que é pior. A Bíblia não é o parâmetro para isso. Então o perigo não é uma máquina que pensa. O perigo não é uma máquina pensar. O perigo é o homem parar de pensar com a mente de Cristo e começar a pensar com a mente artificial. Muito cuidado. Estamos distraídos no tempo do fim. Quando o algoritmo ele define o que é certo e o que é errado, a nossa consciência perde a voz. E aí, você tem pensado com a mente de Cristo ou você tem pensado com a mente do algoritmo? Muito
Muito cuidado, meus irmãos. Então precisamos refletir sobre esse assunto. Por isso que lendo Mateus 24, a partir do 37, o Espírito Santo me levou a esse pensamento. Por que Cristo deixou bem claro que, como foi nos dias de Noé, seria nos seus dias? E o que mais chama a atenção no texto é que eles não perceberam, ou seja, estavam distraídos quanto aos sinais. Durante 120 anos, Noé pregando, fazendo a arca, e eles nada perceberam. Esse tempo, a igreja também está pregando, para o tempo do fim. Mas, às vezes, até nós mesmos, que frequentamos os cultos nas igrejas, estamos distraídos dentro das igrejas. Muito cuidado, meus irmãos. Nós não estamos sem esperança. O crente deve agir diferente. O crente não deve agir no curso desse mundo. Como Paulo disse, não se amoldem ao padrão deste mundo. Como é que o crente deve agir diante dessa situação? Com a esperança. Nós não estamos sem esperança, depositando nossa confiança numa inteligência artificial. Não. O crente é diferente. João capítulo 16 e verso 33, Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu, disse Jesus, venci o mundo. Então esse governo mundano já está vencido e derrotado por Jesus Cristo. Essa é a esperança do crente. A vitória de Cristo não está por vir, não é algo futuro, não é algo que vai acontecer. Ela já foi conquistada na cruz do Calvário. É isso que nós nos apegamos. É aqui que nós temos a nossa certeza. Então, meus irmãos, o nosso papel agora não é viver assustados com todos esses sinais. Não é para assustar. Não é para isso. Mas é para nós estarmos vigilantes, como Jesus falou, discernindo os tempos, discernindo os sinais, observando e permanecendo fiéis até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então o que nós devemos fazer? Primeiro, nós devemos ter discernimento. O cristão precisa ser sábio, porque nem tudo o que é moderno é maligno. Tenha isso em sua mente. Porém, tudo precisa ser filtrado pelas Escrituras. Por isso que 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 21, Paulo diz: examinai tudo e retende apenas o que é bom. Em segundo lugar, o crente tem que ter o quê? Limite. O crente não pode ser avassalador, não pode ser sem limite, sem freio. Não, você tem que ter domínio próprio. O uso da tecnologia não pode ser usado de uma forma desenfreada. Mas a tecnologia deve ser usada como serva, não como senhora. Como dominada, não como dominadora. Então, você tem que impor limites. Ensinar seus filhos, ensinar os irmãos na igreja. Você precisa ensinar os alunos a usarem as redes sociais, mas com consciência, sob um domínio próprio, como a Bíblia chama, e não como escravos, que está aqui, o tempo todo, 24 horas com o pescoço quebrado, apenas escravos do algoritmo. Não, tenha limite. O crente tem que ter domínio próprio. Em terceiro lugar, como é que nós vamos nos comportar diante disso? Tendo resistência espiritual. Enquanto o mundo ele começa a impor valores que são contrários à palavra de Deus, o crente age diferente. O povo de Deus deve se manter firme, com graça, mas com firmeza. Atos capítulo 5, verso 29. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Em quarto lugar, andar em comunidade. Isso é muito importante. Como eu me policio? Como eu vigio nesse tempo do fim? Quando eu estou em comunidade. Ou seja, a igreja precisa reconstruir o senso de ser corpo. Nós perdemos o que é ser corpo. Não queremos mais nos reunir para adorar ao Senhor juntos. Basta cada um em sua casa, com o seu celular na mão, com a sua rede social ligada, para cultuarmos. Não é assim que funciona no reino de Deus. Nós somos um corpo. Claro que os cultos online têm a sua funcionalidade. Claro, quando a pessoa está doente, quando a pessoa está acamada, está viajando, não tem condições de estar presente com os irmãos, é louvável assistir o culto. Você vai ser edificado também. O que eu estou dizendo é o perigo de se render a isso e de apenas pela preguiça, pela comodidade,
não querer se unir aos irmãos como corpo e ficar apenas em casa, com os 2 pés para cima no sofá, na rede social, assistindo o culto online. Muito cuidado. Como a gente vai vigiar quando nós andamos em comunidade. Então, usuários online de fé não é exatamente os discípulos que Cristo chamou. Porque a tecnologia, ela une telas, mas ela afasta corações, ela separa mentes. E na Igreja do Senhor Jesus, ela só funciona quando nós estamos unidos em comunidade. Algo que é muito importante, em quinto lugar, é a oração e, claro, a vigilância. A guerra, ela é espiritual, ela não é física. Então, sem oração e sem vigilância, nós vamos perder esta batalha. Por trás do código há um propósito espiritual. Por trás dessa telinha que parece inofensiva, há um combate pela mente, há um combate pelo coração. Mas em Efésios capítulo 6, versos 10 a 12, vai nos lembrar de algo muito importante, que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, e sim contra os principados e as potestades. Ou seja, o único meio de resistir e de estar revestido de toda a armadura de Deus é mediante a palavra do Senhor, a oração e, claro, através da vigilância. Então, meus queridos irmãos, para encerrar o nosso vídeo, devo lhes dizer que nós vivemos esses tempos extraordinários, com certeza, tempos avassaladores. Nunca o conhecimento se multiplicou tanto, em tão pouco tempo. Por isso que nós precisamos prestar muita atenção. Nem o controle foi tão possível durante todos os impérios, até os tempos em que nós estamos vivendo. Mas também, algo muito importante, nunca foi tão urgente nós sermos discípulos de Cristo. Discípulos firmes, guiados pelo Espírito Santo e pela Palavra de Deus. Isso é urgente, isso é para agora. O mundo atual quer mentes iguais, que pensam exatamente como eles querem que nós pensamos. Mas o reino de Deus quer corações transformados, que não pensemos mais com a mente do mundo, que não venhamos pensar mais com a mente carnal, mas que venhamos ser transformados pela palavra para pensarmos nas coisas de Deus, nas coisas celestiais. O mundo quer controle, Jesus quer entrega. O mundo quer submissão às máquinas. Jesus nos convida à comunhão com o Espírito Santo. Então, quando o espírito do anticristo chegar e disser: você só pode acessar a internet se você tiver a marca da besta, você só vai poder comprar e vender se você aceitar a marca da besta, diga: não aceito, porque eu não preciso da marca da besta para comprar ou para vender, porque eu já fui comprado pelo sangue de Jesus. Enquanto o governo do mundo diz: você precisa da marca para comprar, o céu está dizendo: eu já comprei você com o sangue da cruz do Calvário. É o que Pedro vai dizer para a gente. Você, eu, nós, não fomos comprados com prata, com ouro, ou com coisas qualquer desta vida, ou seja, como as coisas do governo da besta, como as coisas que são oferecidas nesse mundo. Não fomos comprados com isso. Ele vai dizer: mas vós fostes comprados com sangue precioso de um cordeiro imaculado, antes da fundação do mundo. Antes do estabelecimento de todos os impérios do mundanos, Cristo já havia nos comprado com seu precioso sangue. Isso é maravilhoso. Irmãos, até Jesus voltar, até haver a segunda vinda de Cristo, sejamos fiéis. Estejamos sempre atentos, vigilantes, cheios de discernimento espiritual. A tecnologia conecta telas, mas Cristo conecta corações. O sistema mundano vigia através do sistema, mas o cristão, ele vigia através do Espírito Santo. Algo muito importante a dizer é que o anticristo, ele marca pessoas, ele marca corpos, mas Cristo, ele já nos marcou em nossos corações com o selo do Espírito Santo de Deus. Isso é muito bonito. Para encerrarmos o nosso vídeo, o problema não é se o mundo está pronto para o anticristo. O problema é: a igreja está pronta para Cristo? Você está pronto para Cristo? Não entregue a sua mente para o sistema. Entregue a sua mente
para Cristo Jesus. João capítulo 16, verso 33, Jesus diz: eu venci o mundo. Esse governo já está vencido pelo poder de Cristo. Glória a Deus. Se esse vídeo falou com você, compartilhe com mais alguém, tá? Deixe o seu like, coloque o seu comentário, se inscreva em nosso canal ativando o sininho se ainda não é inscrito, porque você está em um canal em que nós falamos da palavra de Deus para transformar corações. Então compartilhe esse vídeo, não para causar tumulto ou para causar sustos, não é isso, mas para espalhar discernimento. Então, mais do que entender como é que esse sistema está funcionando, é entendermos e compreendermos a necessidade de reconhecermos o senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele é soberano e está sobre todas as coisas. Não esteja distraído nesse tempo do fim. Deus abençoe, até o próximo em nome de Jesus.